Primeiramente, eu quero reforçar o conceito de apologética. Eu já fiz alguns stories aqui sobre isso, mas basicamente a apologética é a defesa da fé. Então você vai se identificar alguns erros doutrinários ou heresias doutrinárias, fazer com que a pessoa que está cometendo ou a pessoa que está recebendo aquele ensino contrário às escrituras retorne à doutrina fiel e verdadeira que foi ensinada por Jesus Cristo. Já me perguntaram assim, mas por que em vez de fazer isso, que as pessoas consideram como ataque a igrejas, que na verdade são correções de doutrinas erradas, por que em vez de fazer isso, você não fala só de Cristo? Por que você não fala só do Evangelho? Porque isso faz parte do Evangelho. Quer ver? Vou ler para vocês a carta de Judas, capítulo 1, os primeiros versículos. Fique atento. Compartilho da mesma opinião de Judas no versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E foque aqui, ó. E negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Por que eu tô fazendo essa série apologética? Conversando com uma amiga esses dias, ela me falou que ela só teve coragem de realmente abandonar o sistema religioso corrupto, herético, a seita da qual ela fazia parte, quando ela realmente percebeu que a igreja que ela frequentava se encaixava em todos os pontos de uma seita. E aí, contrapondo o evangelho verdadeiro e genuíno de Cristo com os pontos que caracterizam uma seita, o que é uma seita? Um sistema sectário que se separou do cristianismo histórico, do cristianismo que foi praticado desde os apóstolos. Ela só entendeu isso depois que ela viu que era uma seita. Então, olhando para esse relato dela, eu percebi o seguinte, que eu também só vi que eu estava num sistema abusivo e opressor quando eu entendi o que era uma seita. De novo, o meu objetivo aqui é pregar o evangelho. Se em algum momento isso esbarrar em alguma igreja que pratica heresias, falsos ensinos e se enquadre no conceito de seita, é o meu dever como cristã alertar a pessoa que está no engano e ainda não percebeu porque nunca ouviu falar quais são as características de uma seita. Pessoas que talvez considerem os outros seita sem saber as características do que é uma seita. Por exemplo, eu fui ensinada que falar no nome de Jesus era coisa de seitário, sendo que Jesus é a porta das ovelhas, ele é o único caminho para o céu. Então, para que essas pessoas que não sabem, talvez, o que é uma seita, estejam dentro de uma, vejam o que é o comportamento de uma seita e o que é a palavra de Deus. Isso é pregação genuína do evangelho. Eu gostaria muito de falar só de Jesus, 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 Cristo, 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 sem ter que corrigir imperfeições doutrinárias. Eu venho de uma família de costureiras e eu ouvi a minha vida inteira. Eu prefiro pegar o serviço para fazer sem ter nada feito na peça de roupa, do que pegar um serviço que outra pessoa já fez, ter que desfazer e fazer de novo. Por quê, gente? O evangelho é algo muito simples. Tem um livro do Lewis que se chama Evangelho Puro e Simples. E, de fato, o evangelho é simples. Mas o que as seitas tendem a fazer? E você pode observar que eu sempre estou usando o tendem, o em geral, para não encaixar todas as igrejas num conceito fechado. Porque, como eu disse, existem inúmeras. Enfim, uma seita tende a pegar o evangelho de Cristo, que é algo simples, e enxertar nele coisas que são menos importantes ou periféricas, se é que se pode dizer assim, ou ensinos humanos, ou mesmo até coisas antibíblicas. E isso é muito grave. Só que você pegar esses ensinos que estão deturpados, desfazer e refazer é algo que se torna um pouco mais complexo. Para isso, existe a apologética. Vocês estão me entendendo? E seria muito egoísta da minha parte eu simplesmente
encontrar a verdade de Cristo, saber que tem inúmeras pessoas, não só na igreja que eu fazia parte, mas em várias outras, que estão caindo num erro grave que coloca a salvação delas em risco e simplesmente seguir a minha vida. Eu não posso fazer isso. Esse é um chamado que o Senhor me deu. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E talvez fazer parte disso foi a minha escola. Foi o Espírito Santo cooperando para que quando ele me despertasse para entender as verdades do Evangelho, eu tivesse mais sede ainda de cumprir a missão. Porque eu ando na rua, eu vejo pessoas perdidas e eu tenho que pregar para eles. Mas eu vejo muitas pessoas perdidas dentro das igrejas. E aí eu ressalto, eu não tenho colocado o nome de igreja. Então, assim, se um membro de determinada igreja vê o pró, que eu tô colocando aqui, pró, que se encaixa com a sua realidade e você não conhece o contra, acenda um alerta na sua mente, vá às escrituras que provavelmente, eu posso te assegurar, que é o Espírito Santo que está com urgência em despertar os salvos, te despertando. Então, o mínimo que você deveria fazer, se você ama a Cristo, se você deseja alcançar a salvação e viver com Ele eternamente, é se engajar nesse conhecimento. Vamos falar do maior apologista, o maior apologeta que existe na história? Sim, Jesus. Jesus fazia apologética. Você quer ver? Aqui em Mateus 12, a gente tem a passagem do Senhor do Sábado, onde Jesus vai dentro da sinagoga deles, né, do lugar onde eles pregavam a palavra, ou seja, os pregadores, os anciães, os cooperadores, os pastores, os bispos, não sei qual nome você quer dar à liderança. A igreja daquela época era a sinagoga. Jesus estava dentro da sinagoga e opera um milagre. E aí essas pessoas que deveriam ser quem abrisse os olhos dos fiéis para enxergar que ali estava o Messias, olha o que eles fizeram quando Jesus curou um homem. Versículo 14, Mateus 12. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei e os escribas, não todos, mas a maioria deles eram os guardiões da lei de Deus. A lei que revelava para o povo quem Deus era. Só que eles, como todo ser humano, tinham um coração corrompido. Eles começaram a retirar o sentido correto da lei e acrescentar coisas humanas à lei perfeita de Deus. Alguma semelhança com o que a gente vê hoje? E Jesus vem fazendo o quê? Cumprindo a lei correta conforme Deus havia determinado e corrigindo as distorções desses homens que estavam, no fim das contas, transformando a palavra de Deus em um instrumento para exercer controle sobre as pessoas, manipulação sobre o povo, para receber elogios ao seu próprio ego. Tanto é que aquela oração do fariseu e do publicano nos ilustram exatamente isso. Como que eles estavam preocupados não com o Deus que nos criou, que se revelou nas Escrituras, mas consigo mesmos. Algo que a gente vê hoje. Toda vez que você acrescenta algo à lei perfeita de Deus, você está dizendo, em maior ou menor grau, que Deus não sabe fazer as coisas. Por quê? Ele não sabe o que é melhor para mim e eu preciso criar uma lei que vai reger a minha vida. Já deu para entender, né? Como que é prepotente. Você está tirando ele do lugar de criador, de senhor, de regedor de todas as coisas. Mas voltando ao nosso assunto. A conspiração, 26 de Mateus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês me darão se eu os entregar a vocês? E fixaram o preço, 30 moedas de prata. Apesar de o cordeiro já ter sido preparado desde a fundação do mundo, ai daquele por quem o cordeiro foi morto. E isso nos leva a uma compreensão de que, sim, Jesus já tinha que morrer, estava nos planos de Deus que ele morreria, mas Jesus foi morto por fazer apologética. Vou te dar um outro exemplo de um grande apologeta que tinha na Bíblia, apóstolo Paulo. Gálatas 1, verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E aí você vai querer dizer que Paulo saiu do meio dos mestres da lei, porque ele era, sim, uma pessoa super intelectual, super inteirada. Ele foi criado lá aos pés de Gamaliel. E ele se voltou contra a sua própria religião. Então, Paulo também tem que ser criticado por fazer apologética? Então, gente, tirem isso da cabeça de que isso é ataque a igrejas. Isso é amor por almas que estão se perdendo. E se vocês estão achando pesado o que eu digo, eu vou replicar agora aqui para finalizar somente palavras de Jesus, exatamente do jeito como estão escritas na Bíblia. Mateus 23. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Leia-se, pastores, anciãos, cooperadores, bispos, todos aqueles que não estão pregando a verdade do evangelho de Cristo, que é Cristo crucificado e ressurreto, a ordem de Deus, o que aconteceu entre criação, queda, redenção e consumação. Tudo que passar disso se encaixa no que eu vou ler aqui agora. Se vocês acham pesado o que eu falo, prestem muita atenção. Vocês vão cair de costas com o que eu vou ler aqui agora. Eu vou só replicar o que está escrito, tá? Versículos-chave de Mateus 23. Não praticam o que pregam, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Serpentes, raça de víboras. Eu estou lhes enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Então aqui finaliza a minha leitura literal do que está escrito. E por que está escrito aqui, ó, um dos pontos mais importantes? Vocês fazem um convertido e o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Porque a pessoa, quando ela tá lá na impiedade, ela pode vir a se arrepender se a ela for pregado o evangelho do arrependimento. Porque ela vai olhar para aquilo ali e falar assim, realmente eu não presto, eu não sou nada, então eu preciso ir a Cristo crucificado para que ele me limpe. Para meu querido, se você apresenta um falso Deus a alguém e essa pessoa se apega a esse Deus, principalmente se for uma deturpação do Deus das Escrituras, ela vai vestir aquela aparência de cristão. Ela vai ter atos externos, como está escrito aqui, ó, que denotam que ele é um cristão, como um sepulcro caiado. Por fora, ele é lindo, ele se veste como cristão, ele aparenta ser um cristão, mas dentro do coração está podre. Quando você chega para essa pessoa e alerta que o que ele faz não é simplesmente faltas e fraquezas, uma mentirinha, um desejo escondido dentro do coração, ele vai falar assim, isso é um absurdo. Eu sou crente, eu creio em Deus, eu vejo milagre, eu falo em línguas, mas nada disso salva. O reino de Deus é sobre relacionamento e com Cristo. Cristo que viveu aqui na terra uma vida perfeita. O Cristo que foi predito desde a primeira página desse livro até a última. Tudo é sobre Cristo e não sobre você. A Bíblia não é um livro para te encher o ego. Um mestre da lei não é para te apontar a decisão que você tem que tomar na sua vida. Ele deve te apontar a Cristo. Se uma religião
principalmente que se diz cristã, não te aponta Cristo morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia para redimir os seus pecados, porque você é pecador. Se a religião não faz isso, ela está fazendo convertidos para os tornar 2 vezes mais filhos do inferno. Jesus chamava esses homens de serpentes, de raças de víboras. E eu até agora não fiz isso aqui. Eu estou cumprindo o ID. Então, só para finalizar essa sequência de histórias, a gente está numa época do mundo como nunca houve antes. A informação vai muito rápido para todos os lugares. E por que eu não vou me valer dessa ferramenta para chegar até onde o Espírito Santo quer chegar? O Senhor me comissionou para isso, e onde eu puder abrir a minha boca e falar, eu vou falar. A apologética faz parte do ID. Existem pessoas perdidas no mundo e existem pessoas perdidas na igreja ou em instituições cristãs que se dizem igreja, mas na verdade estão ensinando para as pessoas um falso Deus. E eu não estou falando só da CCB. Estou falando de várias igrejas, porque eu tenho relatos de amigos, de vizinhos, de pessoas que eu tenho contato, me falando que o número dessas seitas está aumentando muito, porque o homem é egolátrico. Não sei se existe essa palavra. Não, peraí, antes de terminar, eu só quero fazer mais um adendo. Eu recebi um outro comentário falando que eu sou soberba por falar de outras igrejas e ficar aparentemente disseminando o conhecimento que eu consegui na Bíblia. Mas, pessoal, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Tá muito em voga a frase leia a Bíblia. Jesus mesmo falou, examine as escrituras porque elas testificam de mim. Se você ler a Bíblia por ler, para fazer debate, isso não vai te acrescentar em nada, porque a Bíblia não salva. Só que a Bíblia nos conduz a Cristo, que é quem salva. E eu te pergunto, você ter fome e sede de justiça tem limite? Você querer conhecer a Cristo e falar dele o tempo todo faz de você uma pessoa soberba? Eu te pergunto, um pecado grave, soberba. Nós passaremos a eternidade conhecendo quem é Jesus, porque a nossa mente até agora não consegue alcançar. Então, era isso.